Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre posições relativas envolvendo circunferência. Então o que é uma posição relativa? Você comparar uma circunferência com outra. Então uma circunferência ela pode estar tangenciando outra circunferência, como nesse caso aqui, ó, que você tem uma circunferência maior e uma circunferência menor, e tem um ponto de tangência. Bom, a gente também pode ter uma circunferência dentro de outra circunferência, a gente pode ter uma circunferência cortando outra circunferência, fazendo como se fosse as argolas, igual das Olimpíadas, que você tem as circunferências sendo uma entrelaçada na outra. Então, quando você tem posições de comparação, de relação entre as circunferências, nós estamos falando de posições relativas. Então, nesse exercício aqui, apareceu lá na Universidade Estadual de Goiás. Eu vou mostrar que interessante que é. Ó, você tem uma circunferência de centro 8 e 4. Então, eu desenho a circunferência pequena, eu sei o centro. A abscissa dela, que é 8, e a ordenada, que é 4. E aí, essa circunferência tangencia externamente, olha lá, externamente a circunferência com essa equação geral aqui. Então, a circunferência pequenininha, eu não sei a equação geral, mas ela tangencia a circunferência grande externamente, ou seja, toca em apenas um ponto, e eu tenho a equação geral. Ele está perguntando qual que é o raio dessa circunferência menorzinha aqui. Turminha, esse raio eu vou chamar de errinho e aqui eu vou chamar de errão. Então você concorda que a distância entre seus centros é errão e errinho. Então aqui vai a primeira dica quando você estuda a posição relativa. Você tenta achar a distância entre os seus centros. A distância entre os seus centros mostra, por exemplo, qual é o valor numérico entre C e C'. Por que seria interessante isso? Porque se eu descobrir a distância entre os seus centros, sabendo, por exemplo, o raio da circunferência maior, é só eu fazer uma diferença e descubro o raio da circunferência menor. Ah, mas eu consigo descobrir o raio da circunferência maior? Eu consigo, porque eu tenho a equação geral. Vamos lembrar como que a gente acha o x do centro e o raio dessa equação geral, dessa circunferência que tem a equação geral? Você junta os x com os x, ó, x² menos 4x, e aí você dá um espaço. Aí vem y² mais 8y, e aí você dá um espaço. Isso é igual, passo 16 para o outro lado, ele vai positivo. Aqui você calcula a metade de 4 e eleva ao quadrado. Metade de 4 é 2, eleva ao quadrado, 4. Metade de 8 é 4, eleva ao quadrado, 16. Isso aqui é igual em química, é um balanceamento. O que você faz de um lado, você faz de outro, tá aí. Agora, o que vai acontecer? Você vai tirar a raiz dos cantos aqui e tentar transformar isso num trinômio quadrado perfeito. Então, raiz de x² é x, raiz de 4 é 2. Negativa, confirma. Dobra aí esse vezes esse, dá o do meio? Dá. Transformei num trinômio quadrado perfeito. Agora faz a mesma coisa, mais. Tira a raiz daqui e tira a raiz daqui. Vê o que acontece. Y e 4. Dobra esse vezes esse, dá o do meio? Dá. E sempre conserva o sinal do meio. Então isso aqui também é um trinômio quadrado perfeito. Isso vai ser igual a 36. Quando eu faço isso, eu encontro o x do centro e o y do centro. Então o meu x do centro vai ser o oposto de menos 2, que é 2. E meu y do centro vai ser o oposto de mais 4, que é menos 4. E o raio ao quadrado vai ser 36. Então meu raio vai ser 6. Então eu descobri esse R aqui, pessoal. Esse meu R é 6. Agora, se eu calcular a distância entre C e C', por exemplo, deu 15, eu faço uma diferença entre 6 e descubro o raio menor. Como que a gente calcula a distância entre C e C'? Essa distância, turma, é a distância entre esses dois pontos. O ponto que eu tenho agora é x igual a 2 e y igual a menos 4. Então a gente tem que lembrar das nossas aulas de distância de ponto à reta. Lembra que distância de ponto à reta a gente calcula como? Então a distância de C e C' vai ser a raiz quadrada da variação de y ao quadrado mais a variação de x ao quadrado. O que é a variação? É você pegar
A diferença entre a ordenada de cada ponto, elevar ao quadrado, e a diferença de cada abscissa, e elevar ao quadrado. Então a distância de C até C' vai ser igual, ó, y, 4 menos 4, dá 8. Então 8 ao quadrado. Somado, 8 menos 2, 6 ao quadrado. Então a gente vai descobrir que a distância de C até C' vai ser 64 mais 36, 100. Então raiz de 100. Raiz de 100, a gente chega que é 10. Então, pessoal, essa distância aqui vale 10, mas eu já tenho 6, então o meu raio vai ser 4. E a gente consegue finalizar esse exercício. Valeu? Um abraço para vocês aí, até a próxima.